Egito. Cara, Egito pra mim é uma coisa que me dá a impressão de falta de segurança. O que você achou? Vocês foram bastante. A gente rodou bastante ali. No Egito a gente rodou bastante. Os Sinai, vocês foram pra... A gente foi pra Siwa, né? A gente foi pro oásis de Siwa, que fica bem distante ali do Cairo, né? Bem distante. Ali a gente fez toda aquela parte do Nilo, né? Que você vai fazendo ali, que vai do Cairo até... Esqueci agora o nome da... Assuan, que é a última cidade. Tem a represa. Isso, né? Daí você passa ali por Luxor e tudo mais, passa por aquele pedaço. Então a gente fez isso. Daí a gente foi para Sharm el-Sheikh. A gente fez mergulho lá no Mar Vermelho, né? E a gente subiu lá o Monte Sinai, uma experiência bem legal, tudo, né? Tem lá a sarça ardente, tem tudo lá, bem interessante. Tem. E é curioso, porque assim... a sarça ardente, ela é um arbusto, né? É uma árvore, assim, mas não uma árvore grande, vistosa, é quase que um arbusto, né? E aí você fala, poxa, né? Se a gente for pegar os relatos bíblicos, a gente fala, pô, isso daqui tem uns 2.000 anos aí, uns 3.000 anos aí, né? E aí eu perguntei, falei assim, mas é a mesma que tá aqui e tal? Não plantaram outro no meio do caminho? Aí o guia que tava com a gente, ele falou, olha, esse mosteiro foi construído aqui no ano 400... para proteger essa árvore. E esse mosteiro está aqui desde então, e a mesma árvore, ou seja, eu falei, bom, no mínimo, então a gente está falando aí que no mínimo 1.600 anos ela tem. Nossa, cara. Então, é muito interessante. Mas ela está queimando a 1.600 anos? Não está queimando. Opa, aí seria demais. Mas né, foi cara? legal, a gente subiu lá o Monte Sinai, né, que é no contexto bíblico, para quem não conhece, mas a questão onde Moisés... na história bíblica recebeu a tábua dos 10 mandamentos, né? Daí depois a gente foi para Alexandria, né? Mais ao norte. E aí depois a gente foi para Siwa, que fica bem ao oposto, né? Bem para o outro lado. E lá a gente foi para conhecer o oásis de Siwa, que é uma região muito, muito, muito bonita também. Todas essas fotos estão no seu Instagram. Então, eu coloco sortido lá, então não está organizado. Mas está muito legal, fotos incríveis ali. Qual é o endereço, você sabe de cor? É leonardolopes.com.br. Tem cara de site, mas é meu seu Instagram. Instagram. É porque eu uso mesmo o endereço do blog, entendeu? Então, sei, que é muito legal. A gente vai falar sobre o blog daqui a pouco. E respondendo que você perguntou de segurança, eu tive uma preocupação por conta da minha esposa, assim, normalmente eu e ela a gente viaja sempre sozinho. Sim. Então, assim, sempre bem por conta mesmo, a gente compra a passagem aérea, reserva lá hotel, pousada, Airbnb, o que seja, desce no aeroporto, vai pegar trem, tuk-tuk, a gente se vira. A gente gosta de viajar assim. Mas só teve 2 destinos que a gente usou guia para poder acompanhar a gente. Um foi a Coreia do Norte, porque eu não tinha opção, era obrigatório, né? Era obrigatório, era compulsório. E o outro que foi para fazer Egito e Jordânia, né? Por quê? Porque a gente tinha ouvido muitos relatos assim da questão mais do assédio com mulheres. Então eu fiquei um pouco preocupado com essa parte. Depois eu percebi que não era tão assim. Porém, eu também não tive uma experiência tão... Assim, a gente ficava à vontade, saía, andava sozinho, não ficava com guia o tempo todo, né? Mas quando a gente foi principalmente para Siwa, a gente foi com um guia que foi com a gente, um motorista que foi com a gente. E ele ficou 4 dias, que foram 2 dias para ir, 2 dias para voltar, assim, bem, bem longe mesmo. E aí a gente ficou com ele o tempo todo. Então, teve ocasiões, por exemplo, né, que a gente falou assim, vamos parar aqui num barzinho de beira de estrada só para comprar refrigerante, tá? Ele parou o carro, olhou e falou, não vamos aqui não, e saiu, falou, aqui não é seguro. Então assim, eu acho que se a gente tivesse um pouco mais exposto, talvez a gente teria sentido um pouco mais, né? Mas eu senti que é um lugar assim, principalmente se você ficar na região bem turística ali, Cairo e tudo mais, eu acho que assim, é seguro o suficiente para um turista, né? Não é aquela tranquilidade que você tem nos países nórdicos, por exemplo, entendeu? Mas assim, você tem que ter alguns cuidados, como se você estivesse viajando para qualquer outro lugar que tem criminalidade, que tem violência. Então, os cuidados que tem que ter nesse sentido, né? A tendência, infelizmente, nesse país é degenerar, né? Você pega a situação do Líbano, que já foi um país aberto, né? Já foi um país que era turístico, as pessoas... Você pega a própria Síria, que virou um horror absoluto. Então você acha que você viu, a Jordânia continua um país assim, visitável, assim, dá para ir... Tanto o Egito como a Jordânia eu senti que é visitável, mas eu ainda recomendo assim para quem for, principalmente, né, meninas aí que viajam sozinhas e tudo mais, eu sugiro tomar um pouquinho de cuidado, porque assim tem muito assédio, né? Porque infelizmente
por conta principalmente ali da cultura e obviamente que se mistura com a religião, né? As mulheres dessa cultura da religião deles são assim, muito mais comedidas, usam roupa que cobrem tudo e tal. Então quando os homens veem uma mulher assim com ombro de fora e tudo mais, a tendência deles é achar que é uma mulher mais fácil, digamos assim. Sim. Então acabam assediando muito, né? E em casos extremos isso pode partir para um contato mais físico e tudo mais. Então é um cuidado que tem que ter. É um cuidado que eu acho que tem que ter. Mas vocês não chegaram, tirando esse bar, vocês não chegaram a sentir nada? Com a gente não, gente não. Eu vi um homem na rua dando surra na mulher. Nossa. Isso eu vi, assim, na esposa dele, assim. Pelo que eu entendi no contexto, assim, parece que ela não tinha respeitado ele de alguma maneira, falado alguma coisa que ele não gostou e tal, e ele tava batendo nela ali. Infelizmente não tem muito que a gente pode fazer no cenário desse, né? Porque a própria polícia estava do lado, ele não fez nada, né? Pessoal, uma dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações, não é normal conviver com essas dores. E hoje nós temos a doutora Marina Yazdi para dar uma breve explicação sobre o assunto. Doutora. Silvio, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. E de fato não é normal sentir dor, muito menos conviver com elas. Então se você sente dor é porque tem algo de errado e isso precisa ser tratado. Essa é uma queixa muito comum que eu recebo no meu consultório e é algo que eu sempre explico para os meus pacientes. Se você tem dor, é porque tem algo que você precisa melhorar. E a gente é um reflexo daquilo que a gente come. Um exemplo, os nossos músculos, eles precisam de proteína para eles serem saudáveis. Os músculos saudáveis, eles acabam sobrecarregando menos as articulações e por isso eu passo a ter menos dor. Então, antes de pensar em medicamento, a gente precisa mudar estilo de vida e precisa melhorar a alimentação. Mas eu sei que nem sempre é fácil mudar a alimentação e aí nessas horas, nessas situações, eu acabo indicando o suplemento Ora Pronobis, que é um super alimento. Porque ele tem alta quantidade de proteína e isso ajuda na saúde dos músculos. Ele passa a ter uma grande quantidade de cálcio, isso ajuda na saúde óssea. Alta quantidade de vitamina C, mais do que uma laranja, isso ajuda o sistema imunológico e ainda é uma excelente fonte de ferro, que isso ajuda no tratamento da anemia. E além disso, a gente tem alguns compostos na Ora Pronobis que ajudam no processo da inflamação e isso atenua as dores crônicas. Então, além disso, a gente ainda tem melhora, alguns estudos mostram melhora na pressão arterial, no colesterol e também no controle do açúcar do sangue. Muito obrigado, doutora. Bom, agora a Renata tem uma promoção. Isso aí, você que está nos acompanhando hoje, 70% de desconto garantidos. E além disso, um colágeno tipo 2 que vai atuar diretamente nas suas articulações, ajudando também com as dores. Aproveita. É isso, pessoal. 0800 291 1010.